Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática tem algumas continhas e algumas situações, problemas também para vocês fazerem, tá bom? Então aqui, ó, nessa questão 3, ele está pedindo para vocês organizar o número 1, 2 e 6 dentro dos círculos, que são esses daqui. Mas tem um porém. Na hora que vocês forem organizar, é necessário que a soma de cada lado, ó, tá vendo? São 3 lados aqui nesse triângulo. Então é necessário que a soma de cada lado seja sempre 10, E observação, não vale repetir nenhum número. Então vamos lá, um exemplo. 3 mais quanto? Mais 5, que dá 10. Lembrando que precisa usar o número 1, 2 e 6, tá bom? Agora aqui é a mesma coisa. 3 mais quanto, que dá 10. Agora aqui ao lado. 5 mais 4 mais quanto, que dá 10. Tá bom? Então, novamente, repetindo. Vocês precisam colocar os números aqui dentro desse círculo, dentro dos círculos. Mas os números são 1, 2 e 6 e não pode repetir os números, tá bom? Agora aqui, ó, na 4. Complete as sequências com os números que faltam. Em seguida, diga como cada sequência foi formada. Ó, já começou. 12, 14. Qual o próximo número? Até 30. Então, vocês vão colocar aqui dentro, ó. Já tenho 12, 14. E aqui, que número é aqui? E aqui. Aí, vocês precisam aqui dentro, ó, colocar a resposta. Como que essa sequência foi formada? Por exemplo, seguindo sequência de 10 em 10, de 20 em 20. Exemplo, tá? Que sequência foi? 12, 14, até chegar ao 30. Aí aqui a mesma coisa, no B, aí 23, 26, a mesma coisa, coloca a resposta também. AC, 55, 60, até o 100. E aqui a D, 10, 20 e até o 100. Também precisa colocar a resposta. Então, vocês vão colocar o espaço que está faltando e colocar a resposta. Como que vocês chegaram até a esse número, formando sequência de quê? De quantos? Bom, agora aqui, ó, na página 88, ó, página 88 a 5. Aqui, gente, nós temos situações problemas, ó. Júlia possuía 12 lápis coloridos e ganhou outros 10, ó, ganhou. Quando a gente fala de ganhou, a gente está falando de soma total. Com quantos lápis coloridos Júlia ficou? Então, vocês vão fazer aqui dentro desse quadradinho, essa continha, e aqui fora a resposta. Quantos lápis coloridos Júlia ficou? Tá bom? Agora aqui, ó, no 6. Um grupo de 3 amigos juntou figurinhas do mesmo pacote. João entregou suas 8 figurinhas. Léo repassou as suas 5 e Caio colocou as suas 7 figurinhas no pacote. Quantas figurinhas ficaram ao todo no pacote? A mesma coisa, vocês vão fazer a continha aqui dentro desse quadrado e aqui vão colocar a resposta. Agora aqui, ó, na 7. Davi fez uma pesquisa com os alunos do segundo ano para saber o brinquedo preferido dos colegas. Considerando que cada traço, tá vendo? Cada tracinho desse, ó, cada traço corresponde a um voto, complete a tabela e responda as perguntas. Tem um brinquedo preferido? Olha aqui, ó, o título para a tabela, tá? Nossos brinquedos preferidos. Então, tem brinquedo preferido, tem o carrinho, bicicleta, patins, bola, boneca. E aqui, quantidade de votos. E o total, beleza? Vocês podem perceber, ó, como já foi dito, que cada tracinho equivale a um ponto, a um voto. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 e esse tracinho aqui do meio, 5. Então, já fica fácil de você entender. Toda vez que tem um quadradinho completo com um tracinho do meio, no meio, a gente já sabe que tem 5 pontos. 5 votos, melhor dizendo. Então, aqui,
quantos tipos de brinquedo aparecem na tabela da pesquisa? Então, vocês vão ver quantos tipos de brinquedo. Aí vocês vão responder. Qual foi o brinquedo mais votado? Qual brinquedo foi o mais votado? Aí vocês vão ver aqui. Qual é a diferença entre o número de crianças que preferem bicicleta a patins? Olha só que interessante. Esse daqui, ó, qual é a diferença? Quando a gente fala diferença, para a gente achar a diferença, que continha que a gente faz? Tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, completar aqui responder essa tabela. Carrinho, quantos tem? Vou fazer o primeiro para vocês poderem entender. Então, quantos carrinhos tem? Se eu sei que aqui tem 5, então eu vou contar de 5 em 5. 5, 10, mais um palitinho é 11. Então, 5, 10, 11. Aqui eu coloco o número 11, total 11, tá? Aqui dentro. E depois que vocês terminarem de fazer isso, vocês vão começar a responder essas perguntas que têm relação com essa tabela. Agora na página 89, tá aqui, ó. Joana tinha 50 reais e gastou 20 reais para comprar um lanche. Com quanto Joana ficou? Quanto será que ela ficou? Então, se ela tinha 50 reais e gastou 20, que continha que a gente faz? Aí vocês vão fazer a continha aqui dentro e colocar a resposta aqui. Lipe tinha 16 bolinhas de gude, mas perdeu 4. Com quantas bolinhas de gude Lipe ficou? Quando a gente fala de perdeu, que continha que é que a gente está falando? Então, vocês vão fazer a continha aqui dentro e colocar a resposta aqui, tá bom? A 10. Sabrina comprou 3 casadinhos e um brigadeiro para seus pais e suas irmãs. Veja os preços dos doces abaixo e responda quantos reais Sabrina gastou ao todo. Então vamos lá. Cada casadinho custa 4 reais. Quantos casadinhos que ela comprou? 3. Então ela comprou 3 casadinhos. Cada casadinho custa 4 reais. Agora brigadeiro. E ela comprou somente um brigadeiro. Quanto custa o brigadeiro? 3 reais. Agora, novamente a pergunta. Quantos reais Sabrina gastou ao todo? Olha a pergunta. Ao todo. Então, vocês vão fazer aqui, tá vendo? Ó, já tem até o espacinho aqui para vocês colocar. Vamos lá. Quantos casadinhos mesmo que ela comprou? 3. Quantos reais que vale? 4. Então, 4 reais aqui, 4 reais aqui. Aí vocês vão fazer e no final colocar a resposta. Gente, então vamos lá. Eu só vou reforçar a questão de quando a gente fala de quanto sobrou, quanto a gente fala também de diferença, quando a gente fala de restou, essas continhas que é para fazer são sempre continha de subtração, continha de menos. E quando a gente fala assim, qual foi o total, qual foi a quantidade, ou então quando a gente fala assim também, qual que é a soma, a gente está falando de continha do que mesmo? De adição, que é a continha de mais, tá bom? Então essa é a atividade de vocês, atividade da página 87, 88 e 89. Então, são essas questões, são continhas que vocês precisam fazer, olhar a tabela, que eu já expliquei na aula passada como é que faz a tabela, como é que a gente lê a tabela, e também sobre situações e problemas. Então, essa foi a nossa aula de matemática. Beijos para vocês e até a próxima aula, gente. Tchauzinho!